você não tiver esse relacionamento com os pais, o que é que vai acontecer? Ah, Mônica, eu não gosto, eu não tenho um bom relacionamento, eu não gosto, pra mim só chego, vou dar aula e acabou. Sua aula pode ser maravilhosa, incrível, incrível. Mas se você não conseguir, não souber, não tiver o histórico daquela criança, não souber como lidar com aquela criança, como é que você vai dar sua aula? Como é que você vai conseguir transmitir tudo aquilo? Toda Prof Plena se baseia em 3 pilares: encantamento, compreensão e execução. E nesse manual eu vou abordar todos os tópicos necessários para te tornar uma Prof Plena de verdade. Oi, oi, oi! Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar, já tem a galera entrando aí, hoje nós vamos falar sobre como manter aquele relacionamento bacana com os pais, né? Eu sei que tem muita gente aí que tá com problema em relacionamento com os pais e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Seja muito bem-vindo à nossa live, nosso Manual Prof Plena. Aqui nós vamos falar tudo o que você precisa para você chegar à plenitude de verdade, ser aquela professora, aquele professor, né? Pleno de verdade, sem perder, ensinando as crianças sem perder a essência do balé clássico, tá bom? E o nosso tema de hoje é como ter uma relação plena com os pais, tá bom? O meu nome é Mônica Araújo, tá? E a gente vai dar início à nossa live de hoje, certo? Gente, e hoje eu decidi não desativar os comentários, tá bom? Tudo que vocês forem se questionando durante a live, vocês podem colocar, se for a mesma linha, traz meu óculos, por favor. Se for a mesma linha do que a gente tá que eu estou falando aqui pra vocês, eu respondo na hora. Se não, eu vou deixando mais pra frente e aí a gente vai conversando, certo? Combinado? Então, dúvidas, perguntas, se for uma pergunta mais elaborada, você já pode colocar a pergunta na caixa de perguntas, tá bom? Eu quero aqui meu óculos porque a gente enxerga melhor, certo? Então vamos lá? Vamos lá, a galera já entrou aí. Como ter a relação plena com os pais? Como é? Hein, gente? Vocês sabem como é que você deve ter essa relação com os pais? Então, aquela relação plena, aquela relação saudável, é quando você tem essa total facilidade de entrar em contato, de ter uma resposta, né? De que você consegue ter uma resposta, de você consegue ter esse retorno dos pais. Então, uma relação plena, essa relação saudável mesmo, né? De professor com pai, que você consegue ter esse retorno deles, que você consegue... hoje eu pedi uma coisa direcionada para as minhas alunas fazerem em casa, né? E aí a gente sabe do jeito que é criança. Criança tem suas manias, suas coisas e às vezes não consegue fazer aquela atividade em casa. Mas aí quando você tem essa relação com os pais, querendo ou não, eles ficam no pé da criança e você falando a importância de tudo aquilo para eles vão te ajudar sim naquele processo, porque o processo aqui da educação tem que ser em conjunto com a família, porque senão a criança ela não vai evoluir. E não precisa nem eu dizer isso pra vocês já sabem, né? Vocês não sabem disso? E muita gente confunde essa relação, né? Confunde o que é essa relação com uma amizade, vou ter aquela amizade profunda com aquele pai, eu vou saber o que está acontecendo, ele vai saber o que está acontecendo na minha vida, a gente vai sair para um barzinho, a gente vai... Não é isso, tá? Você tem que se colocar mesmo no lugar dessa professora, você é professora, tá bom? Se coloque no lugar, é importante que você tenha essa intimidade, mas com cautela, tá? Não confunda as coisas, a intimidade é uma coisa,
tá? A sua relação com o professor, com o pai é uma coisa. Com uma amiga, não tem o que questionar aqui. Às vezes você vai começar a trocar as bolas aí, e aí eles começam a entender de forma errada, e aí vai bagunçando o negócio, tá bom? Então, tomem cuidado, se coloquem sempre como a profissional, como esse professor, essa professora, certo? A diferença de um relacionamento comum para um relacionamento de uma professora plena, de um professor pleno. Como é que seria isso? Seria, vamos lá, vou dar um exemplo. Eu, Mônica, tenho total controle da minha turma, eu tenho um relacionamento incrível com os pais, né? Eu consigo fazer com que a necessidade seja atendida, né? E um relacionamento comum oi, ela te adora, Mônica, minha filha te adora, e ela ama como você trabalha, ela não pode ficar sem sua aula. Ah, eu também amo ela, e isso e aquilo. Acabou, ali, só o relacionamento só de porta de sala de aula. Entendeu? O relacionamento de porta de sala de aula é um relacionamento comum. Agora, um relacionamento de uma professora plena é esse que você realmente que atende todas as suas necessidades que você precisa para construir um caminho com essa criança. Entende? Lembra, gente, a gente está formando pessoas. A gente está formando pessoas. A gente está formando elas para a vida. Então, tudo que está sendo construído aqui, ela vai levar para a vida dela. Então, é muito importante que você tenha esse relacionamento saudável com esse pai, tá bom? Gente, tá rápido, tá devagar, tá dando para entender? Me digam aí se eu tô indo rápido demais. Por que é importante ter um relacionamento pleno com os pais? Porque tá indo certinho, Marluz, me diga. Tô indo com calma, que eu geralmente falo muito rápido, né? Então, por que é importante você ter esse relacionamento pleno com esses pais? Porque isso vai te levar a compreender melhor sua aluna. Vai te levar a compreender melhor essa aluna para que lá dentro da sala de aula a sua estratégia seja incrível com ela. A forma de ensinar, entendeu? Às vezes a gente fica louca dentro da sala de aula pensando, poxa, fulaninha de tal é muito bagunceira, ou poxa, fulaninha de tal só vive chorando, ou poxa, fulaninha de tal, ela só vive zangada, reclamando que não quer ir pra aula, mas tá lá e fica bagunçando tudo. E aí, tem essas três situações, com esses gênios diferentes dentro da minha sala de aula. Mas eu dou a mesma aula para todas as três, né? E a minha estratégia de ensino é a mesma para todas as três. E aí, como é que eu quero que elas aprendam desse jeito? Porque a gente sabe que cada criança tem uma forma de aprender. A gente sabe que cada uma aprende de uma forma, né? Cada uma sente de uma forma, desenvolve, executa, compreende. É muito diferente, entende? Se é diferente um adulto dentro da sala de aula, é muito louco a gente ter uma turma imensa e chegar e pedir para essas crianças, esses alunos, né? Fazer tudo da forma que eu estou pedindo, né? Eu vou chegar para eles e dizer, vocês têm que fazer todos dessa forma, tem que ser tudo dessa forma e pronto, né? E aí eu quero ter resultados. Como é que eu vou ter resultados assim? E por que é importante eu ter esse relacionamento com o pai? Porque eu vou saber por que aquela criança chegou chorando na sala, entende? Por que aquela criança só vive zangada, querendo atenção? Por que essa criança só vive zangada, querendo atenção, né? E será que tem um motivo? Se o motivo está lá dentro de casa, né? Será se esse motivo, qual é esse motivo? Entende? E aí eu vou sim
conseguir me conectar com a aluna, para depois que eu consiga me conectar com essa aluna, eu consigo executar o meu trabalho da melhor forma e ela vai conseguir compreender e executar da melhor forma também, entende? Então, às vezes, a sua forma de ensinar bagunça tudo, entende? Na cabeça de uma criança, entendeu? Então, oi Johnny, tudo bem? Vamos lá para a próxima pergunta. Os benefícios de um bom relacionamento com o pai, né? Então, eu vou listar aqui 3 benefícios que, pra mim, são ponto-chave, sabe? Para que a gente consiga andar, para que a gente consiga avançar, né? Nesses benefícios. Com esses benefícios, né? Entender a minha aluna, né? Eu vou entender, como eu acabei de falar pra vocês. Eu sei do que tá acontecendo com ela, eu vou saber do que tá acontecendo com ela, porque que ela chegou daquele jeito na aula, né? Se ela tá chorosa, se ela é bagunceira, se ela quer chamar atenção, talvez... Gente, já aconteceu de uma criança chamar, na minha sala de aula, né? Chamava atenção, queria tá... Gente, era uma loucura. A menina, eu falava assim, eita, vai começar o terror dentro da sala. Eu falava muito isso, porque era o terror, sabe? E aí, depois de tudo isso, depois de entender a aluna, os pais estavam se separando, né? Então, olha aí o que foi que aconteceu, o porquê, né, da atenção dela. Ela queria atenção, porque na casa dela provavelmente estava acontecendo muita coisa e ela não estava tendo atenção, né? Então aquela coisa da separação estava bagunçando com a cabecinha dela. Então, tá vendo o quanto é pesada essa coisa de você entender e depois, quando você consegue entender a criança, depois que você consegue ter esse relacionamento com o pai, você vai vir os frutos, gente. O fruto é dito e feito que é certo, o negócio é certo, tá bom? Confiança no seu trabalho, esse é o próximo benefício. Sabe por quê? A criança, ela ama a sua aula. Vamos aqui, a criança ama a sua aula. Só que às vezes o pai, ele fica esperando ter um espetáculo para que ele conheça o seu trabalho, para que talvez ele comece a confiar no seu trabalho, né? Então a gente sabe que tem muita gente que fica trabalhando, se esforçando para mostrar trabalho para o pai, para mostrar trabalho para o professor, para o coordenador da turma, coordenador da escola, para o diretor da escola, para o dono, enfim. E aí cai de novo que o foco é na criança. Quando você realmente está focada em educar totalmente aquela criança, né? Você entra em contato com o pai para entender o porquê que ela chegou atrasada, entende por que ela está fazendo aquilo, conversa com o pai para saber todo o histórico daquela aluna, entende? E aí o pai, gente, me diga, se vocês que são mães, que estão aqui, Cris, oi tia Cris, pronto, Cris, pode me dizer, vocês que são mães, que estão aqui, e chegam os professores da turma da sua filha, dizendo, fulaninho de tal, eu quero saber como é que tá ela, porque o desenvolvimento dela na sala não tá indo bem só por conta desse atraso, que ela tá chegando atrasada, e eu tô muito preocupada, eu quero muito, tá atrapalhando no desenvolvimento dela, eu acho que ela pode ser melhor, sabe? Eu sei que ela pode, eu conheço ela, Diga se você não vai ficar animado. Meu Deus, essa professora tá realmente empolgada, ela quer educar. Quem é o pai que não fica feliz, né, em saber que seu filho, em saber que o professor está querendo educar de verdade o seu filho, que tá realmente pegou aquilo, vestiu a camisa, aquela coisa de vestiu a camisa mesmo, entende? Então, quando a gente tem tudo isso, a gente ganha confiança, né? A confiança no nosso trabalho. E não precisa ficar querendo mostrar nada, né? Não precisa eu ficar querendo chamar atenção apenas pelo fato de ir atrás para querer educar melhor, criar estratégias para minha aluna. Eu vou fazer o quê? Eu vou ligar pro pai, eu vou saber o que está acontecendo, entende? E
O terceiro benefício, então, primeiro, entender a minha aluna, eu vou conseguir criar esse link com ela para dar aula. O segundo benefício é confiar, né? O pai vai confiar no meu trabalho, de olhos fechados, ele vai me entregar a filha dele e acabou. E o terceiro é fidelizar esse cliente, né? Quando você tem todos esses requisitos que eu te falei aqui, o pai, ele vai pensar assim, 1, 2, 3 vezes, 4, antes de tirar a sua filha, né, do lugar onde você dá aula, entende? Então, esse pai, ele vai pensar 2 vezes. Então, eu vou ter esse meu cliente fiel para sempre, né? Só em caso, assim, extremo, que essa criança vai sair de mim, né? Vai parar de ir para as minhas aulas. Eu tenho realmente muitas crianças fiéis comigo, sabe? Eu tenho realmente muitos pais que, para onde eu for, eles estão indo, né? A gente tem uma relação muito boa mesmo, né? Não é aquela relação, oi amiga, tudo bem? Não é isso não. É aquela relação de quem tá que tem esse compromisso com aquela criança, com seu filho. Eu tenho um compromisso com o filho daquela mãezinha lá em realmente educar essa criança, né? Então, ela sabe o tanto de benefício que o balé traz. Ela sabe tudo que eu quero fazer, né? Ela sabe que eu já sei tudo também, né? Ela já passou todo o histórico da criança. Então, até ela encontrar outra pessoa para passar tudo isso, eu já tenho esse cliente fidelizado, entende? Então, esses são os 3 benefícios, assim, fortíssimos, que eu convivo, assim, com eles, assim, do meu ladinho, tá bom? E você precisa ter esse relacionamento para você conviver, tá bom? Ai, Lívia, professora Lívia, tá por aqui. Depois eu vou falar com você, viu? Vou continuar aqui. Um beijo, ai, que bom te ter aqui. Gente, foi minha professora na escola. Vamos lá. Qual o maior benefício, né? Já falei. E agora, o maior, aquele benefício, meu Deus, aquele que me leva, né, para outro nível, né? É a conexão que eu vou conseguir criar com essa aluna, né? Essa conexão de ela confia em mim de verdade, sabe? Por que ela confia em mim? Porque ela sabe que eu entendo os limites dela. Ela sabe até onde, ela sabe que eu não vou além com ela. Eu só vou até onde ela me permitir. Ela confia em mim, entende? Então, antes de ela pensar também em faltar aula, ela vai pensar, mas eu não posso fazer isso, né? Eu não posso fazer isso. A minha tia, como elas chamam, a minha tia vai se entristecer se eu faltar. Teve uma aluna, foi muito engraçado, que a mãe, a minha aula é assim, né? Elas vão pra aula regular e no finalzinho da aula regular delas, elas vão fazer a minha aula, né? Aula de balé. Então, eu pego elas na escola e já levo elas pra sala de balé, que é na frente, é o ginásio, né? Então, elas precisam ir pra ir pra aula de balé. E aí, essa mãe me mandou uma mensagem rindo muito, gente, assim, gargalhada mesmo. Ela, Mônica, eu não tô aguentando aqui a Agatha, porque você não sabe o que ela tá querendo fazer. E o que foi que aconteceu? Aí ela, Mônica, ela disse que não vai pra escola hoje. Aí tudo bem, porque ela tava se sentindo com dor de cabeça. Tinha 3 anos, a menina dizendo que tava com dor de cabeça, que aquele negócio todo. Ah, tá bom. E aí, o que foi que aconteceu? Aí ela acordou, levantou, me chamou e disse assim, mamãe, eu não vou pra escola, mas eu tenho que ir pra aula de balé. Aí ela perguntou, oxe, Agatha, mas você não disse que tava com dor de cabeça? Mamãe, mas a tia Mônica, ela vai ficar muito triste se eu não for hoje. Eu não posso faltar. E aí ela disse, mas eu não vou levar a menina só pra aula do balé, porque
Gente, a criança, vocês não têm noção o tanto que essa criança bagunçou o dia da mãe, que a mãe levou a menina pro balé. Foi muito engraçado, né? E foi aí que eu percebi, sabe? A conexão que eu tenho com essas crianças, a conexão que eu tenho com elas, o empenho delas, sabe? Por querer me agradar também, sabe? Elas sabem que tudo que eu faço é por elas. Então, elas também querem retribuir aquilo, entende? Então, um dos benefícios desse relacionamento com o pai reflete aí. Porque eu entendi toda a estruturinha dela ali, e aí eu consegui ter essa conexão com ela, entendeu? E eu tenho esse retorno delas dentro da sala de aula, entende? E esse é um outro motivo também que eu vou falar pra vocês, que evita com que a criança saia da sua aula por motivos fúteis, né? O que seriam esses motivos? Ah, tô com preguiça, não quero mais ir pra aula. É um motivo. A criança, ela, de vez em quando, ela dá uma dessas, né? Ela não quer mais ir pra aula, ela desiste, ela não quer mais. E aí, por conta do seu link, né? Por conta do seu convívio ali com elas, por conta de tudo que você construiu com ela e com o pai também, evita com que essa criança saia, né? Evita que ela saia porque ela tá com preguiça, porque ela se zangou com você porque você brigou com ela se zangou com a aluninha, com a amiguinha dela porque elas duas brigaram. Enfim, tem, gente, é muito normal criança sair por esses motivos, entende? Só que quando eu tenho toda essa relação concreta com ela, firmada ali mesmo, eu tô evitando já coisas futuras, entende? Então, esse é um dos maiores benefícios, né, desse relacionamento com os pais, tá bom? E se você não tiver esse relacionamento com os pais, o que é que vai acontecer? A Mônica, eu não gosto, eu não tenho um bom relacionamento, eu não gosto, pra mim só chego, vou dar aula e acabou, né? Eu vou te dar um exemplo agora. Tudo que eu falei, você não vai ter, né? Sua aula pode ser maravilhosa, incrível, incrível. Mas se você não conseguir, não souber, não tiver o histórico daquela criança, não souber como lidar com aquela criança, como é que você vai dar sua aula? Como é que você vai conseguir transmitir tudo aquilo? Entende? Como é que você vai ter resultado no final disso tudo? Então, ou você tem esse relacionamento, ou no final você acaba sendo trocada facilmente, entende? Então, tem um outro exemplo muito importante que eu vou dar pra vocês, só que não é nesse momento não, vou seguindo aqui, eu vou falar, eu fiz uma anotação desse exemplo que aconteceu comigo, né? Eu senti na pele mesmo, então eu preciso dividir com vocês. E um dos motivos desse relacionamento também com as crianças, com os pais, é agora a quarentena. Se você for a pessoa que não tem um relacionamento bom com os pais, que não tinha esse relacionamento bom com os pais, o que é que vai acontecer? O que é que já está acontecendo? Você está perdendo todas as suas alunas, né? Os pais não te dão bola quando você manda mensagem lá no WhatsApp pra eles. Eles não te dão bola, né? Por quê? Porque você não se preocupou com eles, com as crianças, não se preocupou de mandar uma mensagem antes da quarentena. Por que mudaria agora? Por que isso vai mudar agora? Entende? É até duro escutar isso, mas é a verdade, entende? Ou a gente tem esse relacionamento, ou é muito difícil que você consiga construir ele assim do nada, tá certo? Então a quarentena, acho que ela tá mostrando muito pra muita gente. Ela tá mostrando mesmo o que realmente o professor deve fazer. Então, muitas pessoas perderam, muitas crianças, muitas professoras e professores perderam crianças. Claro que tem outros motivos. Não tô conseguindo pagar, porque eu também não tô recebendo. Mas um grande motivo também é esse contato. Será que esse aluno... Aí a gente entra lá no início. Será se esse aluno, ele estava assim, ele era fiel
né? Eu fidelizei esse cliente. Lembra no terceiro benefício que eu falei, eu fidelizei esse cliente? Então, se esse cliente não está fidelizado lá antes, ele não vai estar agora aqui, não. Ele não vai lhe dar a mínima quando você mandar uma mensagem no WhatsApp para ele. Entende? Ele vai até visualizar. E ainda vai fazer pior, não vai nem te responder. Entende? Então, quando a gente não tem esse relacionamento, as percas são enormes. Entende? É muita perca. Entendeu? Então, não deixa chegar a esse ponto. Certo? E o melhor momento para que você deve entrar em contato com os pais. Qual é o melhor momento, né? Vamos lá. Primeiro contato que a criança teve no balé. O primeiro contato. Então, a criança entrou hoje, você já pega o númerozinho ali do pai, da mãe, né, do responsável, e já vai passando tudo que... Você pode até mandar uma coisa bem bonitinha de como você trabalha, né? De como você... Do benefício de que tudo isso traz, que vocês têm que trabalhar juntos, né? Que aquilo ali tem que ser uma coisa... Você vai trabalhar em casa, ou você vai trabalhar na escola, e o pai vai trabalhar em casa. Ele tem que ajudar você. Não é que ele agora vai dar um monte de professor em casa, mas é te ajudar em relação a incentivar a criança, né? Uma das coisas que a gente mais precisa na sala é de incentivo, né? Então quando eu tenho esse incentivo do pai, eu já tô ganhando muita coisa, entendeu? Então, quando você fala, tem esse primeiro contato no primeiro dia de aula, você já tá deixando aquela impressão ali pro pai. Ele já vai estar entendendo como é que você chegou para trabalhar, entendeu? Com que ele tá lidando ali. Então, o primeiro contato que você deve ter é lá no primeiro dia de aula da criança, tá? Não vai deixar para ter o primeiro contato só na reunião do espetáculo para você mandar ele pagar o figurino, que é caríssimo. E ele não vai querer pagar, não. Ele quer saber por que a aluna vai participar. Por que é a minha criança? Por que minha filha deve participar desse espetáculo? O que é que ela vai ganhar? Eu só vou gastar dinheiro, como eu já escutei. Eu só vou gastar dinheiro. Ah, não vou pagar, não. Então, ou você trabalha durante o ano todinho, ou você não vai conseguir ter todo esse resultado no final do ano, tá bom? O que vale mais? Mandar uma mensagem pronta ou realmente uma mensagem personalizada? Vamos agora lá para a quarentena. Como é que vocês estão mandando, entrando em contato com esses pais? Vale mais mandar uma mensagem pronta? Ah, vou criar aqui várias, uma mensagem bem fofinha, vou só encaminhar para tudinho. Ou então vou colocar lá no grupo. E aí ninguém te responde, né? Você não consegue se conectar com o seu cliente desse jeito. Você não consegue se conectar com ele assim. Sabe o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar um papel. Pega esse papel. E aí eu vou falando aqui pra vocês o que foi que já aconteceu comigo. Quando eu não me conectava, quando eu não tinha esse contato com os pais, eu perdia muitas alunas, né, por motivos fúteis, que depois eu descobria por que eu perdi aquela aluna, né, e aí acabava que eu ficava frustrada, eu achava que o problema era o problema era outro, né, e aí eu comecei a me deparar com várias situações, né, e a situação que eu mais queria contar pra vocês, lembra que eu falei lá quase no início, é que a minha aluna, pra você ter noção, eu tenho esse contato, sempre faço a primeira reunião no início de tudo, né? No início das aulas, só que tinha mãe novata, né? E aí o que foi que aconteceu? Uma mãe, a turma era de 2 anos, 3 anos, 2 e 3 anos. Então tinha muitas bebezinhas, né? E aí eu já tinha as alunas que eu tinha trabalhado com elas ano passado e as alunas novatas, né? E aí o que foi que aconteceu? Uma das alunas novatas, ela chegava na sala,
meio chorosa, não queria ficar, mas aí durante a aula a gente já estava construindo uma relação ali, né? E aí eu nunca tinha chegado a conversar sozinha com a mãe dela, né? Foi só na reunião ali, o contato que eu tive com elas foi só naquela reunião zona geral, né? E nada muito pessoal com elas, né? Nada muito... E era muito superficial, na verdade, sabe? Eu tava ali na primeira reunião pra passar o que eu tinha que passar. E aí, o que foi que aconteceu? Uma das mães chegou pra mim e falou assim: Mônica, a fulaninha vai sair do balé. Aí eu, meu Deus, mas como assim? Por quê? Aí ela, ó, porque ela disse, a menina falou, né? Ela falou lá o nome da mãe, que eu também nem lembro mais o nome da mãe, faz tempo isso. Ela falou que a criança, toda vez que vai botar roupa na criança, a criança começa a chorar dizendo que não quer fazer balé. Aí eu, mas que coisa estranha, porque quando chega aqui é a loucura, ela ama, ela tá com... E claro, é normal no início isso acontecer, mas a gente já tava com quase 2 meses de aula e ela sempre se divertia muito na sala de aula, né? E aí ela chegou, aí eu peguei e falei assim, não, pois diga pra ela que eu quero conversar com ela, pra ela não sair desse jeito, não, eu quero conversar com ela. Mandei mensagem dizendo pra ela chegar mais cedo no dia da aula, né, que eu ia conversar com ela. Aí eu conversei com ela e eu entendi tudo que estava acontecendo. Eu entendi por que aquela criança não queria sair, porque ela não tinha cortado o cordão umbilical ainda, sabe? Ainda tinha aquele coisa muito mãe, muito filha, querem ficar pregadinhas, querem ficar juntinhas, é saudade, é normal, entendeu? Mas por isso eu ia perder uma aluna. Ela gostava de estar, mas só em pensar, aquela criança, só em pensar que ia ficar longe da mãe, ela ficava louca. E aí ela dizia que não ia vestir a roupa do balé, ela não... E a mãe já queria logo tirar ela sem nem conversar comigo, entendeu? Mas isso deu certo, eu poderia ter perdido sim essa aluna. Mas só deu certo, eu só consegui porque aquela outra mãe que já me conhecia, né? Ela falou pra ela, não faça isso não fala, não bota assim, não tira assim, conversa com a Mônica, vê o que tá acontecendo. Né, ver se aconteceu alguma coisa na sala, a mãe já pensou logo, meu Deus, o que foi que fizeram com a menina dentro da sala. E aí, eu precisei conversar, a gente conseguiu, conversei muito com a criança, brincamos, se divertimos e a criança não saiu, né? Então, para vocês entenderem o quanto esse contato personalizado, né, esse contato particular com aquele pai é importante, né? Vou dar esse exemplo também agora na quarentena, né? Eu agora na quarentena, eu preciso me organizar totalmente para conseguir ter controle das minhas alunas e não perdê-las, né? O que é que eu posso fazer? Lembra do papel que eu pedi para você pegar? Agora você vai anotar o nome das suas alunas aí no seu papel. Ou então, se já tem anotado, pega esse caderno onde está anotado o nome dessas alunas, certo? E aí, agora você vai tirar, colocar os dias da semana, segunda a sexta, ou se você preferir segunda a sábado, mas coloca aí segunda a sexta, e aí coloca, se você tem muita aluna, muita aluna, aí você consegue organizar melhor ainda, o que eu vou te dizer agora. Certo? Pegaram um caderno? Pegaram uma canetinha? Pegou, Débora? Então, agora você vai dividir o nome de cada aluna que você vai trabalhar por dia. Você vai enviar uma mensagem por áudio, se possível, ligar. Entende? Você vai colocar, eu vou entrar em contato hoje, segunda-feira, com 3 alunas. Segunda, terça-feira com mais 3 alunas. Se você conseguir, gente, é uma coisa tão rápida. Às vezes a gente bota tanta dificuldade para fazer uma coisa, né? Mas uma mensagem de WhatsApp é muito rápida, entendeu? Então, pegou, né, Débora? Então, agora,
Anota, separa aí. Eu tenho que mandar mensagem pra fulaninha de tal hoje, amanhã, Você anotando isso, fazendo isso, né? Não só agora na quarentena, mas depois disso, pra ter esse contato. Nem que seja só pra dizer assim, hoje a sua filha fez tão lindo, foi tão maravilhoso, né? Ela se desenvolveu tão bem, entendeu? Nem que seja só pra elogiar, né? Nem que seja, enfim, mande a sua mensagem do jeito que você preferir, né? Para que você consiga se conectar com esse pai, tá bom? E agora na quarentena, com a criança, se puder ligar, como é que tá, faz uma chamada de vídeo, 3 chamadas de vídeo, coisa rápida, entende? Para que você consiga falar com essa criança, que você consiga ter esse contato, entende? Dividiu, é simples. Só isso que você deve fazer. Se você tiver muita aluna, manda um áudio, escolhe lá e anota. Hoje eu falei com as 3, amanhã são outras. Depois de amanhã são outras. Então, assim eu vou fazendo, sei lá, de 2 em 2 semanas. Se em uma semana você conseguir falar com todas as alunas que você tem, ótimo. Se não, 2 semanas aí, beleza, aí já fala próximo mês. Se precisar antes, fala antes também, entende? Você vai perceber a diferença depois que você fizer isso, eu te garanto, tá certo? Vamos continuar? Vocês já anotaram aí, né? Tô confiando em vocês. Como ser mais próximo dos pais? Olha essa pergunta, eu tenho certeza que muitas de vocês vivem isso. Como ser mais próxima dos pais se eles não me dão abertura? Como é? Vamos lá. Tem pai que realmente não dá abertura, não. Tem pai que ele é preocupado sim com aquela criança, mas ele não lhe dá abertura, não quer saber muita coisa. Eu já tive uma mãe que não foi no balé, mas foi minha aluna, né? Essa criança que foi na educação física. Que ela, na hora que eu entrei em contato com ela, né, com essa mãe pra falar, pra conversar, essa mãe olhou assim pra minha cara, foi terrível, gente. Ela olhou pra minha cara, virou as costas e saiu, entendeu? Ela não queria saber de nada que eu tava pra falar. Então, ela não tinha nenhuma confiança no meu trabalho, né? E aí eu olhei assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Sabe? Então tem pais que são assim mesmo. O problema às vezes não tá com você, não. O problema às vezes tá com ele também. Entende? E aí... Oi, Gláucia! Gláucia já tá por aqui. Aguardem aí. Bruna, tudo bem? E aí... E aí ela saiu e eu fiquei com a cara no chão, né? E aí eu fui percebendo que eu precisava ter um contato. Mas, gente... Vou dizer pra vocês porque ela virou as costas, não foi assim do nada, não. Ela saiu porque eu cheguei pra falar pra ela o que a criança tava fazendo. Que ela tava mal comportada e tudo mais. E aí, eu só cheguei pra falar isso pra ela. Eu não cheguei antes pra falar, pra elogiar. Eu não tinha chegado antes, eu não tinha nenhum contato. Do nada, a professora chega e a mãe só fez pegar a criança e virou as costas pra mim e saiu. Sem escutar, sem saber de nada. Então, tudo bem, ela foi errada, mas eu também fui errada, entendeu? Eu também fui errada em não ter mantido contato com ela antes. Eu fui errada em não ter conversado com ela antes, falado como é o trabalho, como é que acontecia, tá? Mas, então, se eu, Mônica, chegar pra realmente dizer o que eu tô preocupada, talvez a minha abordagem, minha forma de falar foi errada, entende? Então, a sua forma de abordar esse pai, você tem que se policiar em relação a isso. A sua forma de chegar nele, de conversar, de contar a história que aconteceu na sala, entende? Então, tudo isso influencia a abertura do pai. Agora, o pai já é zangado, você chega pra esse pai e fala pra ele que a filha dele tá tocando terror na sala de aula. Aí o que é que vai acontecer? Esse pai vai fazer a mesma coisa que aconteceu comigo, vai virar as costas pra você, né? E aí, quando eu chego e digo, olha a diferença da abordagem.
oi, tudo bem? Eu queria saber como é que tá indo a fulaninha de tal em casa, ela tá gostando, o que é que ela fala das aulas? E ela tá, não, é porque eu tô preocupada com o desenvolvimento dela, porque ela anda brincando, às vezes ela chega brincando e aí acaba se dispersando e dispersando os coleguinhas e acaba impedindo com que ela se desenvolva na sala, então corre o risco dela não ter um resultado muito bom no final. E aí eu queria que a gente trabalhasse formas de fazer com que ela se atentasse mais, né? Para evitar todo esse transtorno, para evitar com que ela perca com isso. Porque eu tenho medo dela não conseguir compreender tudo na aula e não consiga desenvolver tudo no final, não consiga executar. Gente, disso não tem uma diferença a abordagem? Cheguei falando uma coisa, né? Se aquele pai estava armado, ele se desarmou totalmente, né? Porque eu cheguei elogiando, cheguei falando os pontos positivos da criança e depois entra no que você quer entrar, entendeu? E é isso, a forma de abordagem é essa, né? Você tem que ter cuidado. E se a direção da escola, se o problema for a direção da escola, se essa direção que não permitir que você entre em contato, né, com os pais. Então, a sua primeira conversa deve ser com os responsáveis lá, a direção da escola, né? E você precisa passar a importância. Se essa direção, vamos ver aqui, escola regular. Eu já falei sobre isso aqui na turma mista, já falei sobre isso na turma mista. Se você chega lá perguntando desse jeito, vem cá, gente, vocês conseguiriam trabalhar aqui no ensino regular sem ter um contato com os pais? Vocês conseguiriam? Os professores, eles não têm que manter o contato para que as crianças se desenvolvam? Mas por que vocês acham que na dança, no clássico, no balé, não é dessa forma? Por que vocês acham que é assim? Né? Que é assim. Então, vocês precisam conversar com ela, com essa coordenação, para que dê certo, porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo, você pode ter certeza, tá? Eu já trabalhei em lugares, sim, que não me permitiam. E foi terrível, já brigaram porque eu tava conversando com uma mãe. Por que você tá conversando com a mãe? Não pode conversar, não pode o professor conversar com o pai aqui. E aí, sabe, né? Eu preciso ter esse contato, eu preciso conversar antes com coordenação e explicar a importância de tudo isso, porque senão nada vai vingar, nada vai dar certo na minha aula, certo? Até onde essa proximidade com o pai é boa? Vamos lá, a proximidade com o pai é boa até um ponto. Depois disso, gente, vou explicar pra você. Você nunca deve chegar pro pai dizendo como ele deve educar, entendeu? Limite. Você tá ali pra sugerir coisas. Agora você não vai dizer assim, paizinho, você tá deixando ela, vamos supor, uma nutricionista. A criança tá comendo só besteira em casa. E aí você chega e fala assim pra ela, pro pai: pai, ela tá muito gordinha, o que é que a gente vai fazer? Aí o pai, mas é porque ela tá comendo, mas é porque você tá deixando, você deve botar outras coisas em casa, não compra mais. Gente, o pai vai querer lhe matar, Não tem essa de você querer sugerir uma forma de que aquele pai eduque aquela criança. Não façam isso, a gente precisa de limites aqui também, tá bom? Então, como é que você pode fazer isso? Você pode dar sugestões, né, de coisas que ele possa fazer, mas só se ele pedir. Só se esse pai pedir. Você tá lá para perguntar e você tá lá para pedir ajuda para fazer esse link de sala de aula com a casa da criança, né? Você tá lá pra isso. Não tá lá pra dizer como ele deve educar a criança, entende? Cada pai, por mais que você ache errado, nunca fale. Nunca dê palpite, não dê palpite. Isso é um tiro no pé, tá bom? E, gente, eu trouxe, ela tá aqui, uma professora, uma prof plena do Meu Deus Tia.
para ela contar um pouquinho da história dela, né? O que foi que aconteceu com ela, né? Antes dela entender como ela deveria se posicionar. E aí eu não vou falar mais nada não, vou chamar aqui ela. Viu? Já tá preparada aqui. Vamos lá. Aí ela vai contar um pouquinho. Ai, agora eu tenho que colocar o fone, senão eu não escuto ela. Oi, tudo bem, Gláucia? Tá me escutando? Tô sim, tá ótimo. Então se apresenta e aí fala um pouquinho da sua história, tá bom? Gláucia, eu fui rápido assim, porque quando eu olhei, eu marquei contigo 8h30, né? Já é 8h45, aí eu já tô com medo aqui do Instagram, ó. Cortar a gente. Pronto, pode falar. Vai lá, te apresenta. Ah, linda, vai lá, me conta. Conta pro pessoal. Ai, gente, travou o meu ou foi o da Gláucia? Uhum. É complicado, né? Com certeza, com certeza. E Gláucia, conta aí um pouquinho da sua história. Se apresenta. Gláucia, deu uma travada aqui, eu não sei, eu acho que a galera também não te escutou, tá bom? Pra você falar aí, eu já falei teu nome aqui, mas se apresenta e aí depois você me diz como era a sua relação antes com esses pais e depois como foi que ficou, tá bom? Oi, gente. É aquele disco. Uhum. CD.
Volte. Gláucia, e você falou uma coisa, desculpa te interromper, mas é porque você falou uma coisa muito importante, assim que eu acho que deve ser falada. Quando você falou, os pais achavam que balé era brincadeira, os pais achavam que balé era só uma coisinha, não era tão sério, né? E é um outro ponto, né, que esse relacionamento com o pai é importante, porque quando ele vê tudo que você faz, quando ele vê que você preparou todos os benefícios, claro, né, as habilidades que o balé traz, que ele desenvolve, né, na criança, tudo que ele vai precisar fazer para que aquela criança se desenvolva, que ela realmente se torne um adulto com excelência, entendeu? Eu preciso desenvolver ali dentro da sala de aula junto com o pai. E quando ele vê isso, cara, quando ele vê essa responsabilidade que você tá tomando pra si, né, que você tomou pra si lá naquela reunião, e aí você viu o quanto nem você, como você falou, né, nem você esperava que eles tivessem te dado todo esse retorno, só por uma simples reunião, né, porque tem gente mesmo que tem vamos dizer que é um bloqueio. Eu me dou muito bem com as mães, com as crianças, mas eu não me dou bem com os pais, né? E às vezes só basta um empurrãozinho, só basta uma coisinha, sabe? Para que a gente consiga fazer. Isso eu trabalho. Eu tenho certeza que você sentiu a diferença, né? O quanto modificou, o quanto você fidelizou mais ainda esses clientes, né? Fidelizou clientes assim, porque é um projeto, mas fidelizou essas crianças, né? Os pais lhe deram devido valor, né? Eles entenderam o quanto eles precisam estar junto com você, andando lado a lado, porque senão a criança vai para outro rumo, né? Então, tudo isso que você falou, achei muito importante, viu? Muito importante mesmo, assim, de ser colocado aqui. Mas pode continuar, que eu te parei. Ai, que legal. Para as filhas das que foram suas alunas. Ai, que legal. Agora me diz, gente, se isso não é fidelizar um cliente. A pessoa vai ter eu vou ter o filho vai fazer aula com a tia Gláucia, né? Então, eu achei incrível, assim, Gláucia, eu achei muito enriquecedor você ter vindo aqui falar, contar um pouquinho sua história, porque eu tenho certeza que muita gente também se identificou com sua história, sabe? Porque ou por ter uma pequena dificuldade em se relacionar com os pais, ou que nunca conseguiu, ou que já conseguiu, que vivenciou isso que você tá vivenciando, que já vivenciou, sabe? Então, tudo isso que você tá dizendo aí, eu achei muito maravilhoso ter te trazido aqui. Deu certo, graças a Deus que deu certo. De última hora, né, Gláucia? Mas deu certo. Gláucia, pode falar.
Gláucia, você... eu vou te dizer aqui que você tá inspirando pessoas, viu? Olha, a Ju já perguntou aqui, Gláucia, qual o segredo para não se desmotivar com as dificuldades após tantos anos como professora de balé? Mas, Gláucia, antes de você falar, eu queria agradecer uma pessoa que tá aqui, que foi minha primeira professora de balé, a Luciana Lima, ela tá aqui. Obrigado! E a Valentina, aluna, tem aluna, tem professor, muito feliz, né? Mas responde aí, Gláucia, a Ju. Ai, gente, travou. Gláucia. Gente, me diz, é minha internet ou é... Gláucia. Gente, tá travando muito. E vai cair aqui. Gláucia, tá me escutando? Tá travando muito. Tá com 1 minutinho aqui. Tá 1 minutinho. Eu vou fazer assim. Eu quero muito que a Gláucia responda. Ela conte a história dela. E ela vai fazer assim, Gláucia, ó. Você vai fazer um vídeo aí e vai me mandar para que eu poste nos stories, tá bom, Gláucia? Combinado? Para que você fale o segredo, né? Você pode contar, Gláucia, a quantidade de tempo que você dá aula e qual é o seu segredo, né? Para não desmotivar com tantas dificuldades que a gente está vivendo hoje em dia. Tá bom, Gláucia? E aí você me conta e aí eu vou postar aqui no story, tá bom? Combinado? Então, gente, eu vou desligar e aí ela vai contar a história pra gente, certo? Combinado? Um beijo, gente. Vai cair aqui. O Instagram já tá me dando tchau. Tchau, gente.